E agora a gente vai falar sobre Instagram, tá? Uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: o que compensa mais? Eu usar Stories ou usar o Feed? Como que funciona? Quais são as diferenças? É o seguinte, o Stories ele acaba tendo um alcance muito maior do que o Feed, porque estatisticamente falando, as pessoas elas interagem muito mais com o Stories do que com as publicações da linha do tempo. E por quê? Simplesmente hábito de usabilidade. Então algumas vezes a gente vai ter que trabalhar com hábitos de usabilidade para que a gente consiga amplificar os nossos resultados, tá? Então aqui eu vou te explicar algumas estratégias bacanas para você utilizar, que mesmo de modo orgânico já vão te potencializar resultado, e se você for utilizar de modo pago, também vão aumentar os seus resultados aí, tá bom? Primeira informação que eu vou te passar logo de cara é o seguinte: os Stories e o Feed, você tem que acabar tomando um cuidado muito grande, tá? Existe uma estatística das plataformas que diz que mais de 80% dos conteúdos ali dentro da rede social são consumidos sem som, tá? O que significa? Que por mais que você tenha feito aquele vídeo com uma dica muito relevante, ou aquele que você postou lá no seu feed, até com uma headline bacana, ou você fez aqueles stories super trabalhado, enfim, pensou o dia inteiro, né, na hora de gravar, talvez a pessoa nem escute o que você está falando. Então é importante que você sempre se atente a dois pontos. Primeiro, se você for trabalhar com o seu feed, uma publicação no feed, que é na própria linha, né, ali das publicações do seu Instagram, você sempre trabalha com publicações, caso sejam em vídeo, legendadas. Por quê? Se a pessoa tiver com o som desligado, ela vai conseguir consumir o conteúdo e vai acabar ajudando a proliferar o seu conteúdo, porque ela vai se engajar e tudo mais. Senão ela só vai passar e vai falar, depois eu vejo, porque agora eu não tô podendo escutar. E aí depois é igual a nunca. E aí você acabou perdendo aquela pessoa e dificilmente ela vai se lembrar de voltar lá e consumir o seu conteúdo, tá? No Stories a mesma coisa. Sabe quando você clica naquela ferramentinha de texto? O que você tem que fazer? Sempre que você gravar qualquer Stories que seja em vídeo, você tem que colocar, ou coisas que vão ter som, você tem que colocar como se fosse uma headlinezinha, tipo um textinho. Vou deixar algum exemplo aqui na tela. Ô editor, põe exemplo aí na tela, meu. Aí vai aparecer um exemplo aqui em algum lugar. E aí você simplesmente utiliza mais ou menos esse padrão e aí as pessoas vão saber do que você está falando. Então ela vai julgar se para ela vale a pena escutar ou não. Então por mais que às vezes ela esteja num lugar que ela não quer escutar o Stories ou coisa assim, com uma headline você pode despertar o interesse. Ou até mesmo pelo hábito das pessoas de ficar pulando, ela pode imaginar que seu assunto não é tão relevante. E como que ela vai adivinhar do que está falando sem uma headline, entendeu? Então é importante você se atentar a isso, tá? Voltando a mais uma dica aqui de Stories versus Feed. Você já viu sobre as legendas, né? E sobre as headlines no Stories. Um outro ponto muito importante que você tem que entender é o seguinte: muitas pessoas, quando começam a trabalhar com tráfego orgânico, elas têm dificuldade na hora de criar assuntos, né? Fala, putz, do que eu vou falar, o que eu vou postar, e fica com dúvida do que fazer isso. Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Se você tem dúvida com relação a isso, você não tem que colocar a sua cabeça para funcionar. Você tem que, na verdade, fazer com que a sua audiência te fale o que eles querem ver. Como que você faz isso? Vou ensinar duas maneiras de você conseguir arrumar assuntos para postar no seu Instagram e vou falar sobre isso na próxima aula.